Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. A Deus. Meus amados, à medida que nós continuamos a série Doutrinas Bíblicas, nessa noite eu quero considerar um termo que todo crente deve conhecer e abraçar. Essa palavra talvez você já tenha se deparado com ela em vários textos da palavra de Deus, quer seja do Velho Testamento, quer seja do Novo Testamento. Não sei se você teve a curiosidade despertada para buscar entender melhor essa palavra. E essa palavra, essa expressão, ela tem uma conotação importantíssima na nossa vida. Justificação. Para aqueles que frequentam a igreja durante anos, eu acredito que você já ouviu esta palavra falada muitas vezes em pregações, em cultos de ensino, na escola bíblica dominical. Mas, infelizmente, nos nossos últimos dias, no meio evangélico, nem sempre nós temos a compreensão da ênfase que essa palavra tem para a nossa vida. O peso que essa palavra tem sobre aqueles que abraçam a fé evangélica. A justificação pela fé é o próprio núcleo do cristianismo. Se nós não tivermos a perspectiva de que a nossa justificação se dá pela fé e não pelas obras, como foi um erro muito comum no passado, nós voltaremos certamente às doutrinas da antiga religião. Mas a palavra de Deus, em especial a partir da reforma protestante, dentre todos os reformadores, aqui eu gostaria de citar Martinho Lutero, ele declarou que a justificação é a pedra angular do cristianismo. Tanto a redenção quanto a propiciação vão realmente fazer parte da compreensão que nós vamos precisar ter para a justificação. E acredito que para entendermos melhor acerca de justificação, precisávamos primeiramente ter estudado redenção e propiciação. Então, se você faltou a um desses ensinos, se você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, não participou dessas mensagens, visita lá o nosso canal e você vai encontrar esses estudos disponíveis para que você possa revê-los ou assistir pela primeira vez. O termo hebraico, lá no Velho Testamento, para a palavra justificar, na grande maioria dos casos, na maioria das passagens do Velho Testamento que essa palavra aparece, tem o significado de declarar judicialmente que o estado de uma pessoa está em harmonia com as exigências da lei. Então, quando essa palavra justificar ou seu derivado aparece no Velho Testamento, quer dizer que aquela pessoa foi declarada judicialmente como estando em harmonia com as exigências da lei, ou seja, ela está cumprindo a lei. Não há nada na vida dela que a desabone segundo a lei. Esse é o sentido no Velho Testamento. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 23, verso 7 diz: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Ou seja, o ímpio que comete pecados, iniquidades, não está em harmonia com a lei. É por isso que ele não é justificado. Lá em Deuteronômio, capítulo 25, verso 1, diz assim: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os juízes o julguem, ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. Ou seja, o justo ele é justificado porque ele está de acordo com as exigências da lei. É por isso que o justo é justificado e o ímpio, o pecador, é condenado, pois está contrário às exigências da lei. Esse é o sentido de justificação no Velho Testamento. Esse termo também vai aparecer no Novo Testamento. E aí, o sentido no Novo Testamento não é um sentido único. Por exemplo, lá em Mateus 14, capítulo 12, versículo 37, diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Aqui essa palavra justificado no grego tem o sentido de declarar que uma pessoa é justa. Então, aqui em Mateus, a expressão justificado é no sentido de declarar que aquela pessoa é justa, é correta. Não é alguém que está
fazendo coisas erradas. Lá em Lucas, capítulo 7, 29, diz assim: e todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Ou seja, eles foram declarados justos perante Deus. Deus já não mais os condenaria. Eles foram tidos declaradamente por justos. Esse é um dos sentidos que nós encontramos. Mas é exatamente nas cartas de Paulo que nós vamos ver o Espírito Santo trabalhando essa terminologia e trazendo informações que nos serão muito úteis. Porque durante algum tempo as pessoas entendiam a justificação igual à regeneração. Outros passaram a entender justificação igual à santificação. Mas cada um desses termos tem a sua aplicação e a sua importância na nossa vida. Por exemplo, a doutrina da justificação, como nós a conhecemos, em especial, período posterior à reforma protestante, ela está lastreada exatamente nas cartas de Paulo. Se você, por exemplo, for lá em Romanos 5, versos a 8 a 9, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui, queridos, o sentido de justificar é no sentido de declarar em termos forenses. A palavra justificação está relacionado a um termo forense, a um termo de julgamento. E aí, quando a pessoa é declarada justificada, é porque ela cumpriu as exigências da lei como condição de vida. E tudo está plenamente satisfeito sobre aquela pessoa. Lá em 1 Coríntios 6, 11, diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. A justificação, nas cartas de Paulo, sempre vão estar atreladas, relacionadas à pessoa de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 2, verso 16, diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Paulo aqui em Gálatas dá ênfase: olha, não são pelas obras, mas é por Cristo. E é exatamente essa situação que a reforma vai trazer, porque durante muitos anos, a igreja oficial, ela entendia que eram pelas obras que nós éramos também justificados. É por isso que havia, por exemplo, a venda de indulgências, porque as pessoas poderiam adquirir de tal forma um determinado item que pudesse lhes garantir o acesso, por exemplo, né, a uma chegada no céu, né? Elas teriam acesso, já que elas iriam passar um período purgando os seus pecados, estariam no purgatório, né? Para elas não irem para o inferno, então as pessoas poderiam fazer ofertas generosas à igreja, e com isso as orações dos sacerdotes e das pessoas iriam atenuar o peso do pecado sobre suas vidas. Então, a pessoa não era justificada apenas pelo sangue de Cristo, ela era justificada pelas suas obras. Com a reforma protestante, os reformadores foram contrários a essa compreensão, a essa interpretação incorreta da palavra. E é exatamente sobre isso que nós vamos estar nessa noite falando, para que nós possamos ter uma compreensão correta acerca desse termo. Justificação, queridos, é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vista ao pecador. Ou seja, você e eu seríamos condenados, porque não cumprimos a lei, porque desobedecemos a lei. E o ato de justiça de Deus seria nos condenar. Mas, devido à justiça de Cristo, tudo aquilo que a lei reivindicaria sobre nós, por conta do nosso pecado,
foi pago, foi quitado na pessoa de Jesus. É exatamente esse o sentido de justificação. É por isso que quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, naquele exato momento, nós somos justificados. A justificação não é um processo, é um ato que acontece na vida de todo cristão. E para entendermos tão importante doutrina, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versos 23 a 25. Essa passagem vai ser o texto base que nós vamos estar estudando nessa noite para compreendermos. Pastor, só tem essa passagem? Não. Existem várias passagens que falam sobre justificação, mas nós escolhemos essa passagem porque nela nós encontramos os principais elementos que nos subsidiarão a entendermos acerca dessa doutrina. Diz assim a palavra de Deus: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa é uma passagem muito bonita, mas que numa primeira leitura pode gerar muita dificuldade de compreensão. É por isso que nós vamos passo a passo com ela, para que nós possamos entender aquilo que Paulo quis nos mostrar. Você que está nos acompanhando no YouTube, nós queremos fazer um convite para que você possa se inscrever em nosso canal. Mas não somente isso, acione o sininho para você receber a comunicação de novas postagens, deixe o seu like, faça os seus comentários e principalmente, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas também possam ser instruídas na palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco acerca do conceito de justificação segundo os teólogos dos nossos dias. A maioria dos teólogos entende que justificação é um ato legal de Deus. Ou seja, não há na justificação nenhuma ilegalidade. É um ato legal, aonde um pecador injusto, que acredita em Jesus Cristo como Salvador, é declarado justo diante de Deus, porque a justiça de Cristo é imputada a ele. Então, nós fomos declarados justos. A condenação que estaria sobre nós não existe mais, porque a justiça de Cristo nos foi imputada. Não é a sua justiça, não é a sua bondade, não são os meus méritos, é a justiça de Cristo. Foi a justiça de Cristo que nos proporcionou sermos justificados. O reformador João Calvino declarou que a doutrina da justificação pela fé é a dobradiça principal pela qual a religião cristã é apoiada. A doutrina da justificação pela fé estava no epicentro da batalha para trazer a necessária reforma à igreja no século XVI. Foi exatamente esse o pilar que fez com que homens se levantassem contra a religião oficial, para combater os erros que aquela igreja estava cometendo. Muitos deles foram condenados ao martírio. Foram mortos, queimados na fogueira. Mas mesmo assim, a mensagem do Evangelho continuou sendo proclamada. E por conta do sangue daqueles homens e mulheres, hoje nós temos a compreensão de entendermos o que é a doutrina da justificação. É exatamente nas cartas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas que nós vamos ter diversas passagens que trazem declarações explicativas sobre o mesmo. O sentido da justificação ou da doutrina da justificação é sermos declarados justos. E aí é importante que se diga, na justificação não nos tornamos justos. Ah, pastor, mas eu não sou tornado justo, eu não sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Certamente você é uma nova criatura. Mas você não é tornado justo porque você continua sendo um pecador. Eu continuo pecando.
Somos pecadores regenerados. É por isso que nós não nos tornamos justos. Nós somos declarados justos porque a justiça de Cristo nos é imputada. Haverá um dia aonde estaremos na presença do Senhor, e aí esse processo da santificação que se inicia exatamente na justificação, na caminhada da santificação, até chegarmos à glorificação, quando estivermos com o corpo glorificado. Aí sim, estaremos livres do pecado, dos efeitos, das consequências do pecado sobre a nossa vida. A justificação, queridos, é uma obra completa de Deus. É a ação de Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas quando nós somos convidados a ter com Jesus, depois de uma mensagem, depois de recebermos um folheto, ou alguém falar-nos de Cristo pessoalmente, não somos nós que tomamos a decisão? Sim, somos nós. Mas é a ação do Espírito Santo na nossa vida que convence o pecador. É Deus trabalhando na nossa vida, é a graça de Deus nos alcançando e nos impulsionando a tomarmos aquela atitude. É por isso que é tão importante, queridos, por exemplo, nós convidarmos pessoas a estar na casa do Senhor ouvindo a mensagem do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Precisamos levar a mensagem da cruz a todos aqueles que estão distante dos caminhos do Senhor. Hoje, nós vamos discutir as implicações disso em profundidade. Mas eu espero que você possa até mesmo buscar conhecer mais acerca da justificação na sua vida. E para entendermos melhor esses versículos, nós procuramos fazer uma estrutura para que você pudesse entendê-lo. Pronto. Isso é o que nós propomos a fazer hoje à noite. Nessa passagem, nós encontramos 3 princípios. O primeiro, a realidade do pecado. O segundo, a solução para o pecado. E o terceiro, o justo sem pecado. Certo? Vamos tentar andar nessa passagem para entender a partir do que Paulo nos ensinou acerca disso aí. Primeiro princípio, a realidade do pecado. Lá em Romanos 3, versículo 23, nós encontramos uma declaração avassaladora. Diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Antes de receber e apreciar plenamente a justificação pela fé, nós precisamos entender a realidade do pecado. É por isso que precisamos compreender a extensão. Paulo diz que todos pecaram. Paulo não diz que apenas os gregos, os gentios pecaram. Todos, judeus e gentios. Paulo não diz que apenas as mulheres pecaram. Não é uma questão de gênero e que os homens estão isentos do erro. Não, todos pecaram. Paulo não fala que as pessoas que estão em determinada área da cidade ou que pertencem a um determinado grupo religioso não pecaram em detrimento de outros. Todos pecaram. E eu percebo, queridos, que no tempo atual foi adotada uma visão doentia de que o pecado é uma invenção da igreja para manipular os crentes e mantê-los sob o domínio dos sacerdotes. Infelizmente, há aqueles que procuram minimizar o efeito do pecado. E dizem assim: a religião é o ópio do povo. É por isso que as pessoas são enganadas, porque elas não conhecem a verdade. Pelo contrário, nós é que conhecemos a verdade, e a verdade é que nos liberta. Precisamos, queridos, entender que o peso do pecado não é pregado com o objetivo de manipular as pessoas, mas de confrontá-las com a sua realidade, para que elas abandonem a situação de pecado, de rebeldia e se reconciliem com o Senhor. Somos pecadores em virtude do nosso nascimento. Nós herdamos o pecado e continuamos pecando. Recebemos a natureza caída do nosso pai Adão. Não somos pecadores simplesmente porque pecamos. Isso também é motivo do pecado.
mas pecamos porque somos pecadores em essência. Essa é a natureza de todo ser humano antes da salvação em Cristo. O nosso pecado é um subproduto da natureza caída. Faz parte, é inerente de todo homem nesse mundo. Essa é a extensão do pecado. Todos pecaram. Mas esse texto não fala apenas da extensão, fala também da profundidade. Todos estão destituídos da glória de Deus. Devido à nossa natureza caída e à presença do pecado em nossas vidas, todos nós carecemos da glória de Deus. Não há uma casta superior, quer seja de políticos, quer seja de sacerdotes, quer seja de pessoas de maior poder aquisitivo, que possa garantir-lhes uma autonomia de Deus. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus, porque todos nós pecamos. O pecado, ele é profundo, porque ele vai no âmago das pessoas. Mas o nosso Deus, ele é santo e justo. E Deus não terá comunhão com o pecado. Por causa do nosso pecado, nós estávamos em inimizade com Deus. Eu sei que, infelizmente, algumas pessoas nos nossos dias se enganam com aquela história que Deus é um paizão e que no final vai perdoar todo mundo. Isso é mentira do diabo. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado, diz as Sagradas Escrituras. Agora, se você não crê na palavra de Deus, rasgue a Bíblia. Mas se você ama ao Senhor, se você crê na inerrância da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas, aí não. Aí precisamos entender aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Um viver santo, um viver reto, um viver comprometido com a sua verdade. Nós éramos os inimigos de um Deus santo, separados dele, condenados por causa do nosso pecado. E aqueles que permanecem no pecado são inimigos de Deus. O pecado não pode ser uma regra na nossa vida. O pecado tem que ser uma exceção, um erro de percurso. Não algo que eu planeje, que eu sonhe, que eu idealize. Não podemos desejar satisfazer a carne em vez de agradar a Deus. Você lembra da definição de justificação? Ser declarado justo. O nosso texto diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, fora de Cristo não temos justiça. Se Cristo não nos imputar esta justiça, não temos outro meio. Não existem outros mediadores. Não existem fórmulas que nos levem a entrar na porta estreita, senão passando pela porta que é Cristo. E isso, queridos, levanta 3 questões. O que devemos fazer? Como obtemos a justiça que Deus exige? Como somos declarados justos aos olhos de Deus? Paulo revela isso à medida que nós continuamos o texto. Consideremos então o segundo princípio, a solução para o pecado. Acompanhe a leitura de Romanos 3, versículos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, grave essa palavra, que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Queridos, Paulo revela que Deus conhecia a realidade do nosso pecado. O nosso pecado não foi algo que surpreendeu ao Senhor. Deus conhecia a realidade do nosso pecado. Ele também sabia que éramos incapazes de expiar por nossa própria intenção ou força o nosso pecado. Nós não teríamos como nos auto-justificarmos. Em essência, nós estávamos em um estado desesperador, à parte da provisão de Deus. Felizmente, Deus providenciou uma solução para o nosso pecado. Deus, Ele mesmo, resolveu um problema
que o homem causara e que o homem não tinha como resolver. Acompanhe aí a solução que Deus nos apresenta. Primeiro passo, o plano. Eu sempre gosto de dizer isso. Deus só teve um plano de salvação. Não existia um plano B, caso o primeiro plano desse errado. O plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, foi enviar o seu Filho a este mundo, para salvá-lo. É por isso que no versículo 24, na primeira parte, diz assim: sendo justificados por sua graça. Não é pelos meus feitos, não é pelo seu mérito, é pela graça de Deus. Não pode haver dúvida que nós somos culpados do pecado. Todos nós somos culpados do pecado, pois todos nós pecamos. Não fomos capazes de nós nos tornarmos justos diante de Deus. Eu acho que você já deve ter tido a oportunidade de ler acerca das religiões do mundo. E em todas as religiões a gente vai ver que as pessoas têm o desejo de se aproximar de Deus. Há aqueles que apresentam sacrifícios, outros apresentam ofertas, outros até mesmo explodem a sua vida em homens-bombas para poder de alguma forma alcançar o paraíso. Mas nada disso é solução para o pecado. Felizmente, Deus tinha um plano para fornecer a justiça que nos faltava. Muito antes do pecado entrar no coração de Adão, e subsequentemente em toda a raça humana, Deus planejou oferecer o seu Filho como expiação, o pagamento pelo nosso pecado. Tudo isso foi um ato da graça de Deus, foi Deus agindo, foi Ele que ofereceu o seu Filho gratuitamente, para que nós pudéssemos ser justificados aos seus olhos. Deus tinha um plano para a nossa justificação muito antes de o aceitarmos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Havia um plano. Esse plano é perfeito. Esse plano não poderia, em hipótese alguma, ser frustrado. Segundo passo, há um processo. Versículos 24, parte final, e versículo 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo, queridos, apresenta agora um processo pelo qual a nossa justificação é obtida. Ele indica 3 elementos que constituem esse processo. O primeiro deles, redenção. Eu tive a oportunidade de pregar há 2 semanas atrás sobre essa doutrina, baseada em Efésios capítulo 1, verso 7. E aqui, Paulo novamente fala da redenção provida em Cristo. A redenção é provida em Cristo. Não há outro redentor. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de fazer um vídeo falando sobre a salvação. Se haveria alguma oportunidade outra para aquelas pessoas que não entregassem a sua vida a Cristo. Por exemplo, alguma nação que é impedida do evangelho chegar até ali. Índios na Amazônia, muito distante. Mas a palavra de Deus, queridos, não apresenta outro caminho. Só há um caminho. É por isso que a igreja precisa atender o ide de Jesus e pregar o evangelho a toda a criatura. Ao longo dos anos, muitos homens e mulheres abraçaram a obra missionária e se lançaram ao desconhecido para cumprir a ordem de Deus e fazer com que o comissionamento de Deus pudesse ser feito. Para que a humanidade caída fosse justificada, declarada justa por Deus, a redenção era necessária. Sem um redentor, não haveria justificação. Sem sabermos que Jesus é o nosso redentor, que Ele é que nos redime, nós não teríamos a quem entregar a nossa vida. Sem um redentor, nós não teríamos motivo de estarmos nos congregando aqui nessa noite. O ato de redenção revela que um escravo foi comprado, foi removido lá do mercado de escravos e foi liberto da escravidão do pecado. Esse é o sentido de redenção como nós ministramos aqui.
Cristo comprou a nossa redenção pagando o último preço, quando na cruz morreu para resgatar-nos do pecado e das consequências do pecado. A dívida que deveria recair sobre nós, foi tomada por Ele. E Ele pagou integralmente. Queridos, é por isso que nós podemos e devemos glorificar o nome do Senhor. Às vezes nós passamos por lutas, provações e começamos a murmurar, começamos a reclamar. Mas, queridos, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, saber que Ele nos redimiu de todo o pecado, isso tudo é passageiro. O que nos aguarda é algo muito, muito mais superior. Mas nós ficamos presos a picuinhas. Esquecemos de agradecer. Cristo pagou a nossa dívida de pecado ao nos redimir do pecado. A outra expressão que Paulo usa aqui é propiciação, que foi tema de estudo na última terça-feira com o presbítero Eduardo, meditando lá em 1 João capítulo 2, verso 2. A propiciação é um ato da graça, é um elemento vital da nossa justificação como a redenção. Revela o apaziguamento da ira de Deus, decorrente do pecado do homem. Deus estava irado devido ao nosso pecado, mas a propiciação apazigua a ira de Deus, porque através do sacrifício de Cristo, uma cobertura, um pagamento, satisfez plenamente as justas exigências do Pai, e nos reconciliou com Ele. Jesus satisfez a dívida que o pecado havia causado. Não havia nada que pudesse satisfazer, somente Cristo. Através de seu sacrifício gracioso na cruz, a sua justiça agora é imputada em nossa conta. Imagina só, você está com saldo negativo, não é coisa de centavo, milhões e milhões você está devendo ao banco. Você não tem como pagar, nem se você trabalhasse por 1000 anos, você não pagaria essa dívida ao banco. Milhões e milhões. E aí, de repente, o seu saldo que estava negativo, estava no vermelho, é zerado. Você não tem mais dívida. Tudo foi quitado, tudo foi pago. Foi isso que Jesus fez quando na cruz morreu no teu lugar. Ele pagou a tua e a minha dívida. Aquilo que seria motivo de condenação, foi por Ele pago. Mas Paulo, além da redenção, além da propiciação, apresenta aqui um outro ponto importante nesse processo, um outro elemento, a tolerância de Deus. E tolerância é uma coisa que é difícil, porque nós em geral, somos intolerantes. Dia de domingo, meu Deus, o pastor é muito intolerante. Está na hora, vou chegar atrasado. Daqui lá para a igreja são 30 minutos. Às vezes, queridos, a gente se irrita por tão coisas pequenas. Mas Paulo fala aqui desse terceiro elemento que nós não podemos ignorar, porque é essencial à nossa justificação pela fé. Deus, em sua misericórdia e graça, foi tolerante conosco. Ele teria sido justo em nos deixar em nosso pecado. Deus estaria sendo justo se nós continuássemos nos chafurdando no pecado, nos atolando na sujeira. Não haveria injustiça de Deus nisso. Mas não, queridos, Deus não nos forçou a suportar a penalidade do nosso pecado. Nós éramos culpados, dignos de morte, não só morte física, mas morte eterna, o inferno, por causa do pecado. Contudo, por meio da sua tolerante graça, Deus envia o seu Filho. Deus providencia o sacrifício perfeito. Nós andávamos no pecado, mas Deus continuou a ser tolerante conosco individualmente. E Deus continua sendo tolerante conosco hoje. Porque quantas vezes não cometemos erros, falhas, pecamos. Mas apesar dos nossos erros, Deus graciosamente é tolerante conosco. Uma outra palavra que algumas versões vão usar é longânimo. Ele enviou o Espírito Santo para convencer-nos do nosso pecado e nos atrair a si mesmo, porque como porcos, nós gostávamos da lama. Nós nos chafurdávamos da lama.
Mas aí o Espírito Santo de Deus vem e fala aos nossos corações e mostra que o lugar não é a lama, porque nós não somos porcos, nós somos ovelhas do Senhor. Não fosse a tolerância de Deus e sua graça, ninguém receberia a salvação sendo justificado pela fé. Nós temos um Deus tolerante. Queridos, mas tem um terceiro passo, a provisão. A segunda parte do versículo 25 diz assim: havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O Senhor declarou a sua justiça pela remissão dos pecados passados. Por meio da sua abundante graça e da obra consumada de Cristo, nós somos declarados justos aos olhos de Deus. O acusador já não pode nos acusar por conta de erros cometidos na nossa juventude. Você não vai mais ter o peso da acusação, do pecado, de erros cometidos na sua adolescência, ou mesmo na maturidade, porque você não conhecia o Senhor. O Senhor declarou a sua justiça, queridos, pela remissão de todos os pecados. Por meio da sua abundante graça e obra consumada de Cristo, nós somos declarados justos aos olhos de Deus. Nós recebemos a remissão dos pecados cometidos antes da salvação. O profeta diz que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus não fica passando no nosso nariz os erros que cometemos. Ele nem mais lembra. O diabo faz questão de lembrar você, mas repreenda-o. Diga a ele que o Senhor já te perdoou de todo o pecado. Ele não tem mais por que te acusar. Deus toma a decisão consciente de perdoar os nossos pecados, literalmente deixando-os de lado, sem exigir a punição que eles merecem. Nós somos vistos como justos aos olhos de Deus, assim como Ele vê seu Filho. O Senhor olha para Cristo e olha para nós e vê justiça, porque Cristo imputou essa justiça a cada um de nós. Ele voluntariamente tomou o nosso lugar e na cruz levou sobre si os meus e os teus pecados. Tudo foi totalmente expiado e nunca mais lembrado contra nós. Então nós vimos aí, queridos, esses 3 passos que são tomados para que nós possamos entender o processo da justificação. Mas nós vamos agora para o terceiro e último princípio: o justo sem pecado. Veja o que diz Romanos 3, versículo 26. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui nós chegamos a um princípio essencial sobre a justificação dos pecadores. A justificação nunca teria sido possível se não fosse pelo justo Jesus, fazendo provisão para nós, através da graça incomparável. E aqui Paulo faz 3 declarações tremendas. Primeiro ele diz: Ele, Jesus, é justo. Não havia, queridos, outra forma de que nós pudéssemos receber o perdão sem um justo no nosso lugar. Deus exigia justiça completa. Jesus devia ser justo. Ninguém mais poderia cumprir tal exigência. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Devemos entender que a justiça de Deus, ela é santa e perfeita. Se fosse simplesmente um homem, o Senhor teria condenado em nosso pecado, sem abrir caminho para a nossa justificação. Deus poderia nos ter condenado à morte, mas por sua graça, Ele proveu a nossa justificação em Cristo Jesus. Jesus é o justo. É o justo que morreu no meu lugar, um injusto, um miserável pecador, um réprobo miserável. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no teu lugar. Ele é justo. Tal verdade torna a nossa justificação mais preciosa. Deus não era de forma alguma obrigado a justificar homens pecadores. Deus poderia ter condenado toda a humanidade. E Ele estaria sendo justo em fazê-lo. Mas o seu Filho se coloca como aquele que pode justificar o pecador, declará-lo justo. Mas Ele não é apenas justo, Ele é o justificador. Deus, em sua santa justiça, nunca poderia tolerar o pecado. Ele é justificador em todas as suas relações.
o pecado nunca poderia ficar impune. Há alguns que dizem assim: ah, pastor, mas foi só uma mentirinha. Ah, pastor, foi só um deslize, uma mão boba. Ah, pastor, que é isso? Todo mundo incorre em erro. Pecado, pecado, pecado. É por isso, queridos, que pecado não fica impune, porque é ato de rebeldia contra Deus. Precisava ser expiado para satisfazer o julgamento de Deus. É por isso que Cristo é o nosso justificador. É Ele que nos justifica. E Paulo conclui, afirmando que Jesus, além de ser justo e justificador, Ele também é salvador. Ele diz assim: Ele é justo e justificador daquele que tem fé nele, em Jesus. Ou seja, aquele que tem fé no Salvador. Se Jesus tivesse esquecido o nosso pecado sem expiá-lo, a sua justiça teria sido negligenciada. Se ele tivesse exigido que a humanidade se tornasse justa, sem nenhuma maneira de garantir tal justiça, o seu amor teria sido negligenciado. Eu lembro bem, logo após a minha conversão, eu tinha um hábito de reunir a minha família para pregar o evangelho. Todo sábado à noite eu fazia isso. Nós morávamos, eram casas conjugadas, e o quintal era aberto. E eu tinha um quarto lá no final, na casa dos meus pais. E aí eu convidava todo mundo e pregava o evangelho. Sem muito conhecimento, é bem verdade, era novo convertido. Eu lia a Bíblia e procurava, falar alguma coisa para as pessoas, alertá-las, Tamanho era o ardor que eu tinha com relação à palavra de Deus. Eu lembro que numa dessas ocasiões, minha irmã aceita Jesus. Glória a Deus, eu fiquei muito alegre. E aí eu disse para ela: olha, agora vai ser tudo diferente. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, você... Foi tanta regra que a minha irmã passou 10 anos afastada dos caminhos do Senhor. Meu Deus, que tristeza, Mas graças a Deus, Deus foi tão misericordioso que passado esse tempo o Senhor a resgatou aos caminhos do nosso Deus. Aquilo que o irmão Alex fez, que quase prejudica e estraga tudo, Deus transformou em bênção. O irmão Alex naqueles dias estava igual os irmãos de José. E Deus transformou tudo aquilo em bênção. Graças a Deus. Deus criou um plano perfeito. Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Ele é o nosso Salvador. É por isso que a nossa fé está ancorada no Senhor Jesus. Não é em outros homens ou mulheres, por mais inteligentes, por mais amados que tenham sido. Não está em Pedro, não está em Paulo, em João, em Maria. Somente nele é a nossa salvação, em Cristo Jesus. Queridos, eu espero que você tenha uma melhor compreensão da justificação pela fé. Aqueles que estão em Cristo são declarados justos por Deus. Não somos mais vistos como inimigos pecaminosos de Deus, mas como justos como Cristo é. Isso é um milagre da graça de Deus. Às vezes a gente vive atrás de milagres. Ah, Senhor, eu queria tanto ver um cego enxergar. Oh, glória! Eu queria ver tanto um paralítico andar. Olhe para a sua vida. O maior milagre aconteceu com você. Você estava perdido e foi achado. Você estava imundo no pecado e foi limpo e colocado sob a rocha. Você estava destinado ao inferno e agora tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é filho de Deus, não é mais o escravo do diabo. Para que maior milagre do que esse? Onde está você hoje? Como está a sua vida? Você é visto por Deus como um justo ou um condenado? Você que está nos assistindo através do YouTube, eu quero lhe dizer que não há um meio termo. Ou você está com Deus, ou você é justificado por Cristo, ou você está condenado ao inferno. Cristo proveu os meios da nossa justificação através do seu sacrifício. Se você ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, faça isso hoje. Arrependa-se e creia naquele que te amou primeiro. Antes de você dar um passo para Ele, Ele foi ao teu encontro. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, eu te louvo. Te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de poder, ó Pai, compartilhar a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, que a doutrina da justificação não seja apenas estudada, não seja apenas, Senhor, mais um conhecimento, mas seja, Senhor Deus, alvo da nossa gratidão a Ti.
Oh Deus, obrigado. Obrigado, meu Deus, por Cristo Jesus na nossa vida. Não mérito nosso, não por obras, mas pela graça do Senhor. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus.